Graça e paz, irmãos. Graça e paz, louvado seja Deus. Hoje é o dia 31 de maio, estamos chegando quase na metade do ano de 2020. Eu quero convidar você nessa hora a estar orando ao Senhor, agradecendo a Deus por mais um domingo e por mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado pela presença do teu povo, Pai, online, para assistir a tua aula nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, o teu servo que ministrará a aula nessa hora. Ó Deus, usa o teu filho, Senhor, dá influência nas ideias. E peço que o Senhor esteja, Pai amado, tornando os nossos corações sensíveis para aprender de Ti. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. O irmão Robredo está com a oportunidade para estar ministrando a aula nessa manhã. Graça e paz, meus irmãos, que bom estar com vocês outra vez para a gente dar sequência à nossa série de estudos da Escola Bíblica Dominical. Vamos para a quarta lição. Nós vamos estudar hoje o quarto livro do Pentateuco, o livro de Números. E antes de mais nada, além do meu bom dia, quero orar com você. Tu és bom, Senhor. Tu és maravilhoso e mais uma vez o Senhor nos concede a oportunidade, rica oportunidade de aprender mais do Senhor. Que essa manhã seja uma manhã de bênção para os meus irmãos e para mim, que o poder do Senhor, Pai, venha esclarecer a nossa mente para entendermos aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nesta manhã. Visita a todos os meus irmãos, Senhor Deus, abençoa aqueles que não fazem parte da nossa igreja, mas que vão assistir esse estudo, que sejam da mesma forma abençoados pelo Senhor, pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém. Bom, chegamos ao quarto livro do Pentateuco. Nós já estudamos semana passada o Levítico. Em Levítico, Deus vai ensinar ao povo a maneira como que Ele, Deus, quer que o povo proceda. Para isso, por intermédio de Moisés, ele entrega ao seu povo a lei. É assim que eu quero que vocês procedam, porque eu sou santo, eu sou o Deus de vocês, e vocês precisam ser santos também, assim como eu sou. Falando sobre o livro de Números, o que você lembra, primeiro, em se falar do livro de Números? O livro de Números talvez não seja o livro que nós tenhamos o maior costume de folhear, que nós não tenhamos muito tempo para nos debruçar sobre o estudo. Talvez ele não seja. E talvez um pouco disso se deva ao título que o livro de Números acabou recebendo. Eu vou te explicar isso com calma. Originalmente, o nome desse livro não era Números. O nome desse livro ele seria No Deserto, que tem muito mais a ver com a trajetória do povo de Israel nesse período do que efetivamente sobre Números. Números foi escolhido porque existem dois recenseamentos de Israel nesse período, dois censos, dois momentos onde o povo é contado. Na verdade, com um objetivo militar, um objetivo de guerra, e são contados somente os homens a partir de 20 anos, por isso que eu estou dizendo que é um objetivo de guerra, e por isso, quando na tradução da Bíblia para o grego foi usado o termo Números no lugar de No Deserto, que era o nome original do hebraico que recebe o quarto livro de Moisés, o quarto livro do Pentateuco. Quando a gente para pensar no Levítico, você tem uma ideia de um povo estático parado, disposto a ouvir a lei entregue por Deus através de Moisés. Então você tem o povo para ouvir a lei. Em Números é um livro de movimento. Acontecem muitas coisas no relato do livro de Números. Então, no deserto,
tem uma conotação mais abrangente para tudo aquilo que acontece, que é relatado nesse quarto livro do Pentateuco. Números é uma narrativa de leis e de histórias relevantes para nos ensinar a viver de acordo com a vontade de Deus. O povo caminha no deserto em direção à terra prometida. O povo murmura. Tem gente que nasce, gente que morre, tem guerra, tem instrução para o povo, tem disciplina sobre Israel. É um livro de muito movimento. Por isso que no deserto tem realmente o nome que traz mais ênfase ao que realmente acontece. Deus está tratando de um povo com sua fidelidade. Deus não deixa de ser fiel e dá sucesso a um povo muito teimoso, que é o seu povo, o povo de Israel. Um panorama rápido. O livro de Números ele foi escrito por Moisés em 1440 a.C., onde acontece no deserto. Quem é o alvo do livro de Números? É o povo de Israel. Qual é o versículo-chave de Números? É o versículo 23 do capítulo 9. E a palavra-chave de Números, para Números, é fidelidade. O que diz o versículo 23 do capítulo 9? Preste atenção. Segundo o mandado do Senhor, se acampavam. E segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Fidelidade. Deus é fiel ao seu povo. O povo precisa estar em comunhão com Deus, o povo precisa santificar. Lembra que a palavra chave que nós vimos em Levítico era santidade, santificação. O povo precisa buscar a santidade porque Deus é santo, e esse Deus que é santo é Deus fiel, que está cuidando do povo de Israel, porque ele vai cumprir a sua promessa feita a Abraão. A terra prometida já está próxima, o momento de chegar à terra prometida. Então Deus está provando a sua fidelidade para um povo que bem levadinho, que é o povo de Israel. Um esboço. A gente pode dividir velha geração e nova geração. A velha geração, a gente vai pegar uma parte grande do livro de Números, que a gente vai até o capítulo 21. Então a gente tem aí do 1 ao 10, você tem a preparação no Monte Sinai, que é a organização. Aí Deus quer santificar o povo. Deus santifica o povo no Sinai, na preparação, organizando o povo. Nós estamos do capítulo 1 ao capítulo 10. Chegamos no capítulo 10, 11 e 12. É o começo. Em Cades Barneia existe um descontentamento e Deus castiga o povo. Depois nós vamos do 13 ao 20. Nós temos uma parada em Cades Barneia, a disciplina e Deus castiga o povo. Do 20 ao 21, rumo à terra. Eles estão agora em Edom e Moabe. Estamos na fase de transição. Deus castiga o povo. A gente vai ver daqui a pouquinho que essa parte que Deus castiga o povo, a atitude de Deus para com o povo, ela é fruto da falta de fé, da rebeldia do povo para com Deus, ou para com aqueles que Deus designou para estar na liderança do povo. E a nova geração, nós temos aí do 22 ao 36, rumo à terra, que a gente está de Moabe para Transjordânia. A visão é de organização, e aí Deus abençoa o povo. Estamos chegando no ponto alto, que é chegar à terra prometida. Passamos por um momento de transição, um momento difícil, que é quando Josué e Caleb vão ver, espiar a terra. E enquanto os outros todos falam assim, nós vamos morrer. Se a gente for para lá, nós vamos morrer. E Josué e Caleb tragam boas novas. Falam assim, lá é realmente muito bom e o que Deus tem para nós é fantástico. E aí o povo se revolta, pensa só nessa parte que nós vamos morrer, dá ouvidos a quem traz a má informação. E na frente a gente fala mais sobre isso. A gente pode falar de dois destaques.
básicos do livro de Números, que são as murmurações de Israel e as pragas de Balaão. Primeiro a gente vai falar sobre as murmurações de Israel. A gente tem vários períodos dentro do livro de Números que vamos tratar da murmuração do povo. Antes, é importante a gente não confundir murmuração com desabafo. Murmuração é quando você quer que Deus faça exatamente aquilo que você quer ou que você acha que está certo. Quando Deus não faz, você murmura. Então, murmurar é acusar Deus de não fazer da maneira que eu penso ou da maneira que eu penso que está certo. Isso é murmurar. Por que Deus não fez assim? Não, Deus tinha que ter feito assim, Deus não fez assim, porque isso é murmuração. Desabafo é quando você precisa conversar, quando você precisa de ajuda, quando você precisa expor, externar alguma coisa que te descontenta. E quando você faz isso, você busca conserto, você busca ajuda, você busca orientação. Então, se você precisa desabafar, procure seu pastor, procure o irmão da sua igreja com que você se sinta bem, que ele vai te trazer uma palavra de orientação. Não deixe de desabafar, mas não murmure. Murmuração é contra Deus. A murmuração, ela não age sozinha. Ela traz uma outra série de complicações ou uma série de outras situações que prejudicam a vida das pessoas. A murmuração, junto com ela, tem o descontentamento, tem a inveja, tem o orgulho, a maledicência e quase sempre a abençoada disciplina de Deus, que vem para salvar o sábio, mas vem contra aqueles que têm um coração ruim, aqueles que têm um coração impuro. Agora que a gente já falou sobre murmuração e a diferença da murmuração para o desabafo, que é uma necessidade, vamos falar da murmuração de Israel. Tá? Lá no capítulo 11, na vida no deserto, Israel vai murmurar dizendo que tem saudade da mordomia do Egito. A gente está falando de um povo que era escravo. A gente está falando de um povo que era cativo. E esse mesmo povo chega a dizer que tem saudade da mordomia que eles tinham no Egito. Eles murmuram contra Deus. O que acontece? Qual é o ato de Deus? Deus pune o povo com disciplina, mas também traz o alimento para o povo, que traz o suprimento, traz a carne. Mas mesmo assim um povo que murmura. A gente está falando de um povo que tem uma saída do Egito de uma forma fantástica, que é quando Deus abre o mar, Israel passa, o mar se fecha e destrói o inimigo do povo. Então, e o mesmo Deus que fez isso, que tira Israel, é o Deus que coloca Israel agora no deserto, mas que já vislumbra a terra prometida. E mesmo assim o povo de Israel murmura contra Deus. Lá na frente, no capítulo 12, quem vai murmurar é Arão e Miriam. E Deus entra com disciplina também. No capítulo 13, quando os espias olham a terra, o que acontece no povo, no meio do povo? Diz assim: seremos devorados. Deus pune a incredulidade e age de acordo com a fé daqueles que creram. Quando os espias voltam, depois de ver tudo aquilo que tinha em Canaã, você tem dois pontos de vista completamente diferentes. O ponto de vista de quem crê realmente a terra que o Senhor nos promete é maravilhosa, é essa, e nós vamos chegar. A maioria não vê a terra, eles veem as dificuldades da terra. Um povo que vive, um povo que viveu, um povo que passou pelas experiências fantásticas que Israel passou na presença de Deus, vendo o que Deus fora capaz de fazer para tirá-los do Egito, não poderia de forma alguma olhar nos gigantes de Canaã, nos homens tão grandes, ou nas dificuldades todas, algo que pudesse trazer medo ou um sentimento de destruição para Israel. E Deus vai tratar disso de uma forma muito séria com relação a esses incrédulos que parecem que não conhecem ou não viram aquilo que Deus foi capaz de fazer com o povo de Israel. Seria melhor ter morrido no Egito,
uma reação a esse relato que vindo dos espias. Além de falar que seremos devorados, além de ter esse pensamento pessimista de quem parece que não conhece o Deus a que serve, mais uma vez o povo vai querer voltar para o Egito. Esse povo que falou poucos capítulos atrás que tinha saudade da mordomia do Egito, ele vai dizer assim, que seria melhor ter morrido no Egito do que ter vivido tudo que Deus fez. É um povo que demonstra na sua murmuração, o povo demonstra uma profunda ingratidão para com Deus. E Deus pune o povo e livra Josué e Caleb da insensatez. Josué e Caleb não vão morrer sem contemplar as maravilhas que vêm em Canaã. Os outros da sua geração não vão chegar lá, eles vão morrer. Então, o ato de Deus com relação a esse acontecimento não é só um ato de disciplina com relação a quem não creu, mas é um ato de profunda fidelidade para com aqueles que entenderam e conseguiram olhar da maneira que Deus olhou para aquela situação. Nós estamos olhando a terra que Deus vai dar ao seu povo. Não estamos olhando quem está lá. Estamos olhando a terra. A terra é essa, a terra é fantástica, a terra é maravilhosa, a terra é a promessa de Deus. E é para lá que nós vamos. E aí tem um quarto momento ainda, que o povo vai se rebelar contra Moisés e Arão e vai dizer assim, quem são vocês para se colocarem acima de nós? Moisés é um líder já que conduz Israel desde o Egito. Arão, que a gente viu no Levítico semana passada, Arão, irmão de Moisés, é o sumo sacerdote. A família de Arão é a família dos sacerdotes, a sua descendência. E esse povo rebelde vai se colocar da seguinte forma, quem são vocês para se colocarem acima de nós? Um povo que ouviu na lei, um povo que sabe que a liderança instituída sobre Israel, Moisés e Arão, foram instituídos por Deus. E o questionamento é, quem são vocês para se colocarem acima de nós? A gente está no capítulo 16. Como Deus vai agir? Deus pune os reclamadores com morte. Há um momento muito difícil no capítulo 16. Números 16, a partir do versículo 1, vamos lá. A rebelião de Corá, Datã e Abirão. Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filhos de Pelete, filhos de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram, basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles, por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Tendo ouvido isso, Moisés caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo, amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele, e quem é o santo que ele fará chegar a si, aquele a quem escolher fará chegar a si. O povo se rebela contra a liderança de Moisés e Arão, mesmo sabendo que eles dois são líderes escolhidos por Deus para estar na frente de Israel. Então, só para a gente fechar essa questão de murmuração, para a gente não confundir. Murmuração é questionar aquilo que Deus quer fazer, achando que o que eu penso é melhor. Por que que Deus não colocou aquela pessoa como líder de Israel, colocou Arão e Moisés? Porque a pessoa achava que deveria ser ele. Ou que é uma outra pessoa, mas que não aquele que Deus tinha colocado. Então, Deus tem que fazer aquilo que eu quero. O murmurador, ele age, mesmo que sem perceber, dessa forma. Eu questiono aquilo que Deus faz porque eu não concordo. Então eu começo a reclamar.
eu não assumo, eu não aceito a vontade de Deus como ela é, e eu quero reclamar, eu quero questionar, eu quero levantar hipóteses, eu quero levantar um movimento, porque eu acho que Deus tem que agir daquela forma. Quando o agir de Deus não é de acordo com aquilo que eu penso, e sim de acordo com aquilo que Ele, Deus, pensa. E aí, fechando essa parte da murmuração de Israel, volto a falar sobre a diferença entre murmuração e desabafo. Talvez aquilo que eu pense com relação a alguma coisa dentro da minha igreja, dentro do meu departamento, o grupo que eu faço parte dentro da igreja, seja algo que possa sim contribuir para o crescimento, desde que esteja baseado na palavra. Aí é importante o desabafo. Se você não está contente com alguma coisa, ou você acha que você não foi ouvido da maneira que você pode porque você quer contribuir, procure o pastor da sua igreja. Procure o seu pastor. Procure o seu líder. Exponha aquilo que você não guarde para você um sentimento ruim de se achar desvalorizado. Não pense assim. O que a gente pensa enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo, é que estejamos em comunhão. Para estar em comunhão, também é necessário abrir o coração e dizer aquilo que se pensa. Então, fica mais uma vez a dica. Converse com o seu pastor, desabafe, ele vai te orientar. O Espírito Santo vai orientar o teu pastor a te dar a palavra correta e você vai evitar que seu descontentamento vire uma murmuração, porque a murmuração, ela fere o coração de Deus. Ela faz mal ao coração de Deus. Deus não gosta e Deus é intolerante com relação à murmuração. A gente consegue ver, mesmo sendo fiel, Deus é fiel, independente de nós sermos ou não, mas a murmuração é algo que Deus não tolera, porque Deus é santo, é poderoso, faz tudo por nós, não pelo nosso merecimento, mas por graça, por amor, por misericórdia, e nós precisamos, acima de tudo, ser grato. E murmurar é um claro indício de que não temos gratidão para com Deus. Segundo ponto que a gente pode falar de aplicação para o livro de Números na nossa vida, pegando ainda esse gancho da murmuração, esse exemplo da murmuração do povo de Israel, e que a gente tem algumas referências lá no Novo Testamento, por exemplo, Filipenses 4, Deus dá tudo aquilo que a gente precisa. Então eu posso ser grato pelo que eu tenho hoje e pelo que eu não tenho, porque tudo pertence a Ele. Colossenses 3,16 fala sobre a gratidão. A gratidão ela pode ser um estilo de vida. Então eu posso ter a gratidão a Deus como o meu estilo de vida. Eu posso viver grato a Deus por tudo aquilo que eu tenho e por aquilo que eu não tenho. Porque tudo que eu tenho vem do Senhor, tudo que eu tenho vem de Deus. Em 1 Tessalonicenses 5,18, a essência do texto fala sobre agradecer de forma constante. Eu preciso ser grato a Deus o tempo todo e não só quando eu recebo alguma coisa específica. A gratidão e a murmuração, elas são inconciliáveis. Quem é grato não tem como ser um murmurador. Quem murmura não tem a noção exata da gratidão. Eu preciso ser grato a Deus o tempo todo. E não só quando Ele atende a minha oração ou quando eu alcanço, Ele me permite alcançar alguma coisa que eu queria aceitar. Ou quando acontece alguma coisa boa na minha vida. Quando eu recebo alguma coisa, mesmo que inesperada, ou alguma coisa que eu batalhei para chegar até ela. Eu preciso ser grato o tempo todo. Eu tenho que ser grato porque eu acordei hoje de manhã, domingo, e eu posso assistir a aula da escola dominical da minha igreja. Eu sou grato porque daqui a pouco eu vou poder dizer que, olha, o dia passou, chegou às 7 da noite e eu posso estar aqui assistindo o culto da minha igreja pelo YouTube. Ah, mas eu queria estar na igreja com os meus irmãos, eu queria estar lá com o meu pastor, eu queria sentar no banco da igreja, eu queria
ouvir aquela palavra do pastor, dê 4, 5, 6 abraços antes de você ir embora. Eu queria poder dar esses abraços dos meus irmãos. Eu sou grato porque o Senhor me deu a tecnologia para que a gente possa ouvir a palavra, para que a gente possa ver os irmãos do louvor adorando o Senhor. E em espírito estamos juntos, glória a Deus por isso. Esse é o espírito de ser grato a Deus, da gratidão. Deus é dono de todas as coisas, tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu recebo, eu não mereço. Portanto, eu preciso ser grato ao meu Deus. Agora deixa eu falar de Balaão. Sujeitinho sem vergonha. Balaão, ele era um falso profeta que foi contratado pelos povos que habitavam em Canaã para impedir o avanço do povo de Israel. Balaão era estrangeiro. O nome Balaão, ele significa não do povo. E ele era persistente em prejudicar o povo de Deus. Balaão conhecia Deus, mas ele não tinha intimidade com Deus, ele não era reverente e ele não era obediente a Deus. Por isso que ele vem a troco de dinheiro para poder fazer mal ao povo de Israel. A intenção dele é essa. A gente tem o episódio mais conhecido de Balaão na parte com a jumenta ou a mula, depende da sua tradução. O Senhor se ira contra Balaão e envia o anjo para exterminá-lo. E a jumenta, ela vê durante 3 momentos o anjo, ela se esquiva, ou no último momento ela para, e ele espanca a jumenta 3 vezes. Na 3ª vez, o Senhor permite que ela fala e ele entende a situação toda. Só aí ele vai entender a maneira como ele foi desobediente para com Deus. Balaão, ele tem a sua referência no Novo Testamento de forma negativa. Apocalipse 2,14. Vamos lá? Apocalipse, capítulo 2, versículo 14. Vai falar de Balaão. Apocalipse 2, 14. Nós estamos falando sobre a carta à igreja de Pérgamo. Diz assim: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas a ídolos e a praticarem prostituição. Lá na frente, no Apocalipse, há uma menção a esse Balaão, uma menção negativa, alguém que estava com o propósito de conduzir o povo de Deus a ir contra os princípios de Deus. Balaão é mencionado aqui no livro dos Números por essa conduta de querer enganar, de querer persuadir o povo de Deus. E os encantamentos de Balaão, eles têm relação com as promessas pactuais de Deus a Abraão, lá em Gênesis. Ele usa de artifícios da promessa que Deus faz a Abraão para tentar enganar Israel. Ele tenta estabelecer pontos de referência, ele tenta costurar as informações usando as promessas que Deus fez a Abraão para persuadir o povo. Ele usava de artimanhas para tentar fazer o povo de Deus pecar, tirar o povo de Deus do foco de adorar e servir a Deus. Vamos falar agora de algumas curiosidades do livro de Números. O livro de Números tem 2 censos, tem 2 momentos onde o povo é contado. Uma curiosidade já é essa: são apenas os homens maiores de 20 anos. Esses 2 recenseamentos, ou censo, como você preferir, ele tinha propósitos militares. O primeiro, prepara o povo para Cádiz Barneia. E o segundo, para a viagem até a Transjordânia. Outra particularidade: Êxodo, ele descreve a saída de Israel do Egito. Números relata a peregrinação do deserto até a preparação
para a conquista da terra prometida. Lembra quando a gente falou no começo que Números é uma narrativa, Números é uma história dinâmica? Porque Levítico você entende, o povo está ouvindo a lei. Para ouvir a lei, o povo tem que estar atento. Agora, em Números não, há movimento. O povo está se movimentando. Assim como eles se movimentam em Êxodo para sair do Egito, agora eles se movimentam em direção à terra prometida. Números é um livro de movimento. Por isso que a gente tem que realmente pensar. No deserto é um título muito mais apropriado. Oi, irmãos. Foi necessário regravar uma parte final do vídeo. A gente teve um probleminha que prejudicou a edição. Aí tem uma diferença grande aqui de luminosidade. A primeira parte foi gravada à noite. Agora a gente está à tarde, são 3h48 da tarde. E por isso estou explicando a vocês essa diferença aí no vídeo. Tá? Nós estamos nas curiosidades do livro de Números. E outra curiosidade do livro é que ele regulamenta o calendário judaico, que ele é diferente do nosso. O calendário judaico não começa em janeiro e nem tem o nome janeiro. Ele tem os seus nomes próprios dos seus meses. Começa em abril, o calendário judaico, ele começa em abril. E você pode ver em alguns comerciais, algumas homenagens talvez ao Ano Novo Judeu, ou mais precisamente no SBT, sem querer fazer propaganda, mas como o dono é judeu, sempre há uma menção na época do Ano Novo Judaico. E também a contagem deles é muito diferente da nossa. Na contagem deles, eles estão no ano 5000 e alguma coisa. Então é bem diferente do que o Ano Novo que nós comemoramos a partir do mês de janeiro. É uma outra curiosidade que tem no livro de Números, porque é ele que vai regulamentar o calendário do povo de Israel, o calendário judaico que se segue até hoje. Falando ainda sobre só lembrando sobre os censos que Israel faz nesse livro, né? São 2, por isso foi chamado de Números e perdeu aquele nome no deserto. Só os rapazes de 20 anos para cima que eram contados nesses censos, porque eram os homens aptos para a guerra. Então, são homens a partir dos 20 anos, são contados, na verdade, como soldados, como possíveis soldados, para poder guerrear a favor de Israel. Números é o maior dos 5 livros do Pentateuco. É o que tem mais capítulos. E interessante também, no livro de Números, é que nele está a bênção araônica, que é a bênção de Arão. A bênção que Arão vai ministrar sobre o povo de Israel, de acordo com a orientação de Deus. Abra sua Bíblia aí comigo, no capítulo 6, nos versículos 22 a 27. Números, capítulo 6, versículos 22 até o 27. Dá tempo, é rapidinho, bem no início. Lembrando que você pode e deve anotar. Lembrando que você pode e deve utilizar o chat aí embaixo para colocar a sua dúvida, a sua pergunta. A gente não está ao vivo, mas na próxima aula, eu, o Felipe, quem tiver, pode responder para você as perguntas, ou se a aula for do Felipe, posso colocar um pedacinho do vídeo gravado explicando para você o que você tiver tido alguma dificuldade de entendimento por falha minha, ou talvez por eu não ter me expressado muito bem, ou alguma coisa que tenha surgido, você fica à vontade, tá? Esse espaço é nosso, esse espaço é da nossa igreja, para a gente poder estudar a palavra de Deus, tá? Então pode usar, não esqueça de dar o seu like, não esqueça de ativar o sininho para você receber as notificações. Vamos lá. Números capítulo 6, a partir do versículo 22. O Senhor vai falar com Moisés, tá? Vamos lá. Números capítulo 6, 22. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhes-eis. O Senhor está falando com Moisés para orientar a Arão para abençoar Israel da seguinte maneira, usando as seguintes palavras. Versículo 24, começa a bênção.
O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Essa é a bênção araônica. Ele fecha dizendo assim: assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. A bênção araônica, ela é óbvio que ela é legítima, é uma bênção que Deus ordenou a Arão para ministrar sobre o povo de Israel. Ela é diferente da bênção apostólica, que é a bênção que nós recebemos ministrada pelo pastor ao final do culto, ao final do nosso escola bíblica dominical. Então essa bênção, ela é um pouco diferente da bênção araônica, e a gente não tem talvez muito o costume de ouvi-la. Tem uma música muito bonita do Cade Singers, o diácono Carlos Eduardo gosta muito, que é a música, na verdade, ela é a bênção araônica, entoada em 4 vozes, muito bonita, que é diferente da bênção apostólica, só para a gente ter saber diferenciar uma coisa da outra. Bom, doutrinas. O livro de Números tem 2 doutrinas básicas. Deus é sustentador do seu povo e Deus chama cada geração à consagração e ao serviço. Uma de cada vez. Deus é o sustentador do seu povo. Apesar de ser um povo muito desobediente e muito murmurador, Deus nunca deixou faltar nada a Israel. Israel reclamou que não tinha comida, o Senhor enviou a carne. Israel reclamava que não tinha alguma coisa que era básico para o seu sustento, o Senhor entrava com providência. Mesmo sendo esse povo tão rebelde, tão murmurador, tão desobediente, Deus é o sustentador do seu povo, prova da sua fidelidade. O que Deus nos dá não é fruto do nosso merecimento, e sim da graça que Ele, Deus, dispensa sobre nós conforme a sua sabedoria. E Deus chama cada geração à consagração e o serviço. A geração de Caleb e de Josué, ela foi chamada e teve uma função muito definida. Vocês vão espiar a terra. Não foram todos, mas houve pessoas destinadas àquilo. Eles foram, espiaram a terra e voltaram. E 2 pontos de vista diferentes. O ponto de vista de Josué e Caleb. Olha, a terra é maravilhosa. A terra que o Senhor vai nos dar, ela é maravilhosa. O outro grupo não. Viram os empecilhos e já selaram o destino. Nós vamos morrer. Então eles não conseguiram ver a promessa de Deus que ia se cumprir. Era só para ver o local. Dá uma olhadinha no local que eu vou dar a vocês. Eles foram lá para ver o local que Deus ia dar. Então, aqueles que voltaram diferente de Josué e de Caleb, eles vieram, de certa forma, derrubar toda a ideia da fidelidade de Deus. Se Deus disse que vai dar a terra e eles voltam dizendo que vão morrer, eles estão querendo inviabilizar com o discurso deles o projeto de Deus para Israel. Isso é sério, isso é grave. Aquela geração, tirando Josué e Caleb, eles foram excluídos do privilégio de pisar na Terra Prometida. E aí essa geração dos mais novos, essa geração que ficou, os mais novos, porque os que estavam, os contemporâneos de Josué e Caleb, o tempo foi passando, eles foram morrendo, até que só houvesse Josué e Caleb daquela geração. Mas os mais jovens, eles também são chamados. Todos temos chamados. Deus chama cada geração e consagra a geração para o serviço. Aquele pessoal mais novinho, aquela galera mais nova, eles não ficaram simplesmente olhando para cima, esperando chegar. Eles foram capacitados também por Deus, porque quando Israel entra na Terra Prometida, nós temos 2 senhores de 80 anos, Josué e Caleb, né? Moisés com um pouquinho mais, para não dizer muito, e essa geração nova, toda capacitada por Deus para o serviço, capacitada por Deus para o trabalho. Números, então, ele é o paradigma de como o Senhor trata o seu povo continuamente, preservando a sua fidelidade até concretizar a sua obra lá no Novo Testamento.
A gente falou na semana passada como era possível ser salvo se nós estamos aí a 1400 e poucos anos antes do nascimento de Cristo. Era através da observância da lei. Então, Números começam a mostrar como a fidelidade de Deus para com aqueles que são fiéis a Deus, porque aqueles que foram fiéis e compreenderam, eles conseguiram pisar na terra prometida e Deus preservou a sua fidelidade. E ele vai além, porque ele é fiel mesmo que nós não sejamos fiéis. Porque o Senhor é fiel, mesmo assim. A natureza de Deus é perfeita, a natureza de Deus é santa. Então, mesmo que você e eu não sejamos fiéis a Ele, Ele não pode ser infiel, porque Ele não pode negar a sua própria existência, a sua própria natureza, ou como está escrito, não pode negar-se a si mesmo. Sendo Deus santo, de natureza santa, pleno, poderoso, Ele não pode ser infiel. Porque a infidelidade, ela não está na natureza divina. A fidelidade, sim. Como Deus é um ser divino, é um ser supremo, ele não consegue ser infiel. Ele precisa ser fiel. Ele é fiel, mesmo que nós não o sejamos. E para encerrar, a gente pode dizer que Números, ele nos ensina a contar muito mais do que pessoas, muito mais do que situações. Números nos ensina a contar bênçãos sobre a nossa vida, para lembrarmos da fidelidade de Deus, independente da gente ser fiel ou não. Porque é por amor e por graça. Então, o amor de Deus é incondicional. Nós podemos não ser infiéis, como na verdade devemos ser, mas Ele não deixará de ser fiel. Ele sustenta o seu povo. Ele cuida do seu povo. No livro de Números, que eu quero te convidar a fazer uma leitura detalhada desse livro agora, para que você não fique assim, Números é um livro paradão de contagem, é o livro do censo. Não é, você vai ver um movimento em Números que você não vê no Levítico. Você vê Israel passando pelas situações, você vê Israel se preparando para chegar no objetivo que é a Terra Prometida. Então Números é um livro emocionante, que deveria sim continuar sendo chamado no deserto. Então, esse convite para que você leia, o convite para que você use o chat, para que você coloque o seu comentário, para que você coloque a sua pergunta. Não esqueça do like, não esqueça de ativar as notificações e conte sempre as muitas bênçãos de Deus sobre a sua vida. Eu falei para o pastor dias atrás que eu tive um sonho e a igreja estava cheia, muita gente mesmo. Nós estávamos num culto de manhã e a gente estava encerrando o culto justamente cantando nos salmos hinos, conta as muitas bênçãos. E a alegria da igreja era uma coisa extraordinária. Então, quando o pastor falou de abraçarmos antes de ir embora, foi um negócio, a gente dava glória a Deus e se abraçava. Eu sei que esse momento está chegando em nome de Jesus. O Senhor tem preparado esse momento para nós. É importante termos fé, porque o Senhor vai prover isso no tempo dele. Porque como nós estudamos, Ele é fiel. Que Deus abençoe você, sua vida, sua família, sua casa. E vamos orar? Tu és bom, Senhor. Tu és maravilhoso. Obrigado pela tua palavra, obrigado por esse estudo. Que venhamos a ser abençoados e instruídos pelo Senhor. Obrigado pela possibilidade que nós temos de poder, mesmo à distância, continuar, ó Pai, transmitindo, aprendendo mais de Ti uns com os outros, porque é o desejo do Senhor que nós prossigamos em Te conhecer. Abençoa a vida de cada um dos meus irmãos, ó Pai, esteja conosco, nos abençoando, para que muito em breve possamos estar juntos com muita alegria, contando as bênçãos do Senhor depois desse período difícil. Te amamos, ó Pai, entregamos tudo diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Amém. Deus seja louvado por esta aula. Deus não deixa o seu povo sem ensino, sem ensinamento, sem a sua palavra. Agradecer ao nosso irmão Robledo por sua ministração nesta manhã. Irmãos, hoje é domingo, 31 de maio, estamos chegando
a metade do ano, como comentamos aqui no início. Nesse mês de maio nós tivemos alguns irmãos que aniversariaram aqui da nossa sede, das nossas congregações. Vamos estar orando por esses irmãos. No dia 4 de maio aniversariaram os irmãos Elton, Marinho e a irmã Carmen, da congregação de Bicuíba. O irmão Roberto, no dia 5, o irmão Roberto da congregação de Itatiquara. Dia 9, a irmã Rosimar, da congregação de Bicuíba. Dia 10, a diaconisa Madalena, congregação de Bicuíba. Dia 10, aqui da sede, a irmã Eliane Bueno. Dia 12, o presbítero Elias Fernandes, da congregação de Rio de Areia. Dia 12, nosso baterista Wellington. Dia 14, a Rafaela, lá da congregação de Itatiquara. Dia 14, a Eliandra. E no dia 16, a irmã Patrícia Cunha, nossa secretária, a irmã Marilis, o irmão Ubiratã, da congregação de Itatiquara, o nosso amado irmão Ivo, a Mariana Almeida, no dia 23, e hoje, dia 31, a nossa irmã Luana, a esposa do nosso professor dessa manhã, o irmão Robledo. Vamos orar por essas vidas, e em seguida estaremos falando do nosso moto e encerrando a nossa escola bíblica dominical. Oremos. Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, pela vida desses amados que nesse mês de maio completaram mais um ano de vida. Graças te damos, ó Deus. Os dias são difíceis, mas nós cremos que Tu estás no controle. As lutas não são pequenas, mas nós cremos que o Senhor nos dará a vitória. Visita Teus servos nessa hora, com o Teu amor, com a Tua paz, com a Tua graça. Em nome de Jesus, nos leva, Senhor, na Tua paz agora no regresso, Pai querido, aos nossos afazeres do lar. E peço em nome de Jesus que o Senhor nos dê um domingo abençoado na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Hoje, dia 31 de maio, estaremos à noite fazendo um culto especial. Um culto que teremos com participação das nossas famílias. E à noite estaremos orando pelos casais que fizeram aniversário de casamento nesse mês de maio também. Amém? Nosso moto, então, no 3, 1, 2, 3. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Vão na paz e até logo mais à noite.